Glória a Deus, amados. Aproveitando que você está de pé, abra comigo aí a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos para lá? Romanos, capítulo número 8. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nos versículos 12 até o 17. Romanos, capítulo 8, versículos 12 até o versículo 17. E conforme falei hoje pela manhã, nós vamos meditar nessa noite sobre o tema da paternidade de Deus, e eu quero te convidar a estar muito atento àquilo que vai ser ministrado na palavra nessa noite, a estar atento ao que vai ser liberado sobre a sua vida, que seja uma palavra de Deus para a sua edificação. Romanos capítulo 8, versículo 12, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. A palavra do Senhor vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, e que essa semente caia em boa terra, na vida de cada irmão aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, e que você esteja ligado em tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amados, tema da mensagem: membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Eu gosto sempre de observar determinadas expressões que nós encontramos na Bíblia, porque algumas delas a gente se acostuma a repetir, e às vezes a gente acaba deixando passar o profundo significado de cada uma delas. E se tem uma expressão que, vez por outra, a gente tem que relembrar o valor que ela tem, é justamente essa expressão: o Senhor é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Precisamos meditar sobre o peso dessa declaração, porque às vezes a gente acaba se habituando a dizer coisas e aquilo não faz efeito mais no nosso coração, aquilo não causa mais impacto nenhum na gente, e aí a gente acaba repetindo de uma maneira mecânica, acabamos declarando de uma maneira automática, e aquilo que deveria gerar conforto, confronto, advertência, crescimento, se torna algo que simplesmente passa pela nossa vida. E essa não é a vontade de Deus para nós. Essas expressões todas são muito ricas, são muito profundas, e nós vamos aprofundar nelas aqui nessa noite, sobre essa declaração: Deus é o nosso Pai. E eu acho maravilhoso, porque Deus poderia escolher nos organizar de inúmeras maneiras, poderia fazer, mas o Senhor nos revela na palavra que Ele é um Deus de família. Nós observamos desde Gênesis até Apocalipse que o nosso Deus é um Deus que nos ajunta em família. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em manifestar o seu cuidado através de família. E quando nós olhamos para textos que falam sobre os órfãos, as viúvas, na palavra do Senhor, nós sempre vamos encontrar, Leandro, uma advertência a acolher essas pessoas, porque o Senhor Deus é o Deus que dá família ao órfão, o Senhor Deus é o Deus que dá família à viúva, o Senhor Deus é aquele que dá família ao abandonado, o Senhor Deus é aquele que dá família para aquele que foi escanteado, seja por situações da vida, seja por pessoas. O Senhor é um Deus
de família. E o Senhor escolhe essa maneira de nos organizar na sua presença, digamos assim, e Ele se coloca, Edgar, como o pai nessa família. Que coisa maravilhosa! Isso é de uma profundidade que a gente não pode ignorar. E a gente vai começar a cavar um pouco mais isso a partir de agora. 3 pontos nessa mensagem, nessa noite. Cada um desses pontos é uma declaração de fé para as nossas vidas. E eu gostaria que você, em cada um desses pontos, pudesse repetir comigo e carregar para a sua caminhada com Deus, em nome de Jesus. Primeiro ponto da mensagem nessa noite, primeira declaração de fé, se você puder, erga uma de suas mãos assim e declare comigo, diga: somos filhos de Deus. Amém. Somos filhos de Deus. Primeiro ponto dessa mensagem, primeira declaração de fé que nós encontramos aqui. E aí eu quero vir com você para o versículo número 15. Versículo 15 da palavra do Senhor vai dizer assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Essa expressão que nós encontramos aqui, eu vou começar pelo final do versículo com vocês, é uma expressão que vem do idioma aramaico, né? Nós vamos ver ali Jesus, inclusive, usando essa expressão na sua oração ao Pai. A expressão Abba, e essa expressão significava no idioma aramaico papai, papai querido. Inclusive era a palavra que uma criança, Luiz, depois de ser desmamada, quando começava a falar, ela chamava seu pai de Abba, papai, e a sua mãe de Ima ou Imã, que significava mamãe. Uma expressão de bebê. E é engraçadinho a gente ouvir bebê falando. Lá em casa a gente fica falando para o Bernardo repetir umas palavras, e é engraçado a criança falando algumas coisas, era muito legal. Agora ele já corrigiu isso, mas quando ele ia falar shampoo não era shampoo, era panchu, ele invertia as sílabas, né? E é gostoso ouvir a criança falando ali as palavras. Hoje ele estava lá em casa falando que fome. Aí eu virei para a Natânia e falei: acho que ele está com fome, ele quer almoçar. Ela: não, ele está falando microfone, porque ele machucou o dedo com o microfone. Coisa, mãe entende tudo, né? Impressionante. O neném pode falar, ninguém entendeu nada, nem o pai. A mãe vai falar: ele está pedindo água, né? Ele está com sede. É coisa assim, né? Mas voltando para cá, a palavra Abba era uma expressão usada então por bebês que começavam a falar ali, a começar a desenvolver algumas sílabas. Abba, uma expressão de bebê. E é interessante que a gente olha para o texto, e o texto vai dizer para nós que nós clamamos ao Pai, chamando Ele de Abba. Nós clamamos ao Pai como um bebê, como uma criança, naqueles dias, clamava no idioma aramaico: Abba, papai querido. Uma criança que declarava para aquele que ela era totalmente dependente na sua vida. Um bebê que depende dos seus pais, que depende da ação deles para comer, da ação deles para dormir, da ação deles para descansar. E é assim que a palavra do Senhor declara que nós chamamos o nosso Deus, Abba, Pai. E a gente olha, inclusive, que para outras religiões, o uso da palavra pai para se referir a Deus, às vezes era algo visto até com como um desrespeito. Quando a gente olha para o judaísmo lá no primeiro século, nos dias de Jesus, quando vai se usar a palavra pai para se referir a Deus, sempre se colocava algo depois para distanciar a figura de Deus da figura do homem, para manter aquela distância responsável, digamos assim. Então o Pai era chamado Pai dos céus, ou seja, Ele é Pai, mas Ele é dos céus, Ele é muito maior do que nós. Aquele distanciamento, porque essa aproximação gera um incômodo na vida de muitas pessoas. Como assim chamar a Deus de Abba? Como assim chamar a Deus de papai? Como um bebê chama o seu pai?
Só que aí Jesus vai reafirmar isso em diversos momentos. Nós vamos ver agora o apóstolo Paulo reafirmando isso. A fé cristã reafirma isso. Nós caminhamos com Deus, nós servimos a um Deus que nós podemos chamar, Kátia, de Abba. Ele é o nosso papai, Ele é o nosso pai querido, Ele é aquele que tem alegria, Ele é aquele que tem a vontade de ser tratado assim por nós, com proximidade. Quando nós olhamos para esse ponto, nós vemos Deus se apresenta para nós como um pai próximo, muito próximo. Ele nos dá essa referência através dessa expressão, Andréia, para mostrar, ele não é um pai como um pai de um homem maior de idade, que tem um certo distanciamento, o filho cresce, vai viver e atinge uma certa independência. Ele quer ser o nosso pai, como um pai de um bebê, como um pai de uma criança pequena. Ele quer nos ter nos braços, Ele quer nos ter na sua presença constantemente, Ele quer essa relação, e eu não falo aqui de imaturidade, não estou falando de imaturidade, até porque o significado não é esse, o significado é dependência. Quando a palavra do Senhor nos ensina, Leda, sobre tratarmos Deus como nosso Abba, não é que Deus quer que a gente seja bebê espiritual a vida inteira, é que o Senhor quer que sejamos dependentes dEle, irmã Beth, a vida inteira. Como bebês que dependem de seus pais, é assim que o Senhor quer que sejamos diante dEle, totalmente dependente. Senhor, eu preciso comer, Senhor, eu preciso de um trabalho, Senhor, eu preciso de um cuidado, Senhor, eu tenho uma dor, eu tenho uma causa. Nós recorremos a Ele como um bebê recorre ao seu pai, à sua mãe, porque sabe que é dEle que vem tudo o que ela precisa. Esse é o ensinamento desse texto. Um pai que provê tudo para nós, um pai que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus rompe com todas as barreiras que poderiam ser colocadas, Elinha, para impedir essa aproximação, e Ele nos revela Deus como um pai presente na nossa vida. Por isso que clamamos Abba, Pai, porque Ele está presente entre nós, Ele está próximo de nós, é o interesse do próprio Deus. Repito aqui, Deus escolhe se revelar assim a nós, Tiago. Deus escolhe cultivar esse tipo de relação conosco, nessa proximidade toda. E ainda tem uma outra coisa no versículo número 15, que nós vamos perceber aqui, ó. Vamos reler o versículo 15 para fazer um outro destaque. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Espírito de adoção. E é muito impactante essa expressão aqui também. Se a expressão Abba, Rogério, já não fosse algo muito impactante para nós, Deus revela também aqui a expressão espírito de adoção. Deus nos torna filhos, e a comparação disso aqui agora, Sabrina, é como um pai que adota um filho. E a adoção por si só já é uma imagem muito impactante, né? Eu tenho amigos que adotaram filhos, e eu tenho também um grande amigo que é um filho adotivo, né? Adotado também, o pastor Fernando Lockman, ele já compartilhou esse testemunho dele aqui com a gente. E como a experiência da adoção é tremenda, é muito tremendo. É muito impactante separar e conversar com as pessoas, tanto com quem adota, como com quem é adotado, sobre todo o amor que é envolvido nessa questão, sobre todo o relacionamento que é gerado ali, curas que são geradas, situações que são tratadas. A imagem da adoção por si só já é tremenda demais. Só que eu quero explicar algo aqui para vocês nesse texto, que Paulo usa uma imagem de adoção, Fernanda, que, acredite, é ainda mais forte quando a gente entende o que está sendo colocado aqui. Porque a adoção romana era diferente da nossa hoje. Era algo assim muito interessante. Eu quero falar para vocês aqui brevemente sobre essa comparação também que é feito aqui.
como que era a adoção em Roma, que Paulo vai colocar aqui, Vilma, nessa carta aos Romanos. Olha como que Deus nos torna filhos, Marco Wilson, olha a referência que a palavra do Senhor vai nos mostrar. E aí eu fiz um negocinho aqui semana passada, que fazia tempo que eu não fazia, eu quero fazer hoje de novo, né? Vem cá, por favor, deixa eu chamar aqui 2 homens, 2 varões. Ricardo, já que você está feliz, hoje vem aqui, vem me ajudar aqui. Flamengo não ganhou do Palmeiras, então hoje está tudo em paz entre nós aqui, vem para cá, vem me ajudar. E já que eu peguei um flamenguista do fundo, eu pego um flamenguista aqui da frente também. Vem cá, Leandro, vem me ajudar aqui, por favor. Pode subir, fica um naquela ponta ali e outro aqui, por gentileza. E vem cá, Tiago, também. Fica aqui do lado do Ricardo aqui, por favor. Fica aqui do lado do Ricardo aqui. Amados, como que funcionava a adoção em Roma, naquele tempo que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos? A relação pais e filhos dentro do regime do Império Romano era muito interessante, porque existia uma questão chamada pátrio poder. O que era pátrio poder? Era a autoridade que um pai tinha sobre o seu filho. O pátrio poder era uma relação que era estabelecida sobre o seguinte: o Ricardo, como pai, tinha total direito de intervir na vida do Tiago, nas escolhas que ele tivesse, na profissão, nas escolhas relacionadas a casamento. O Ricardo tinha uma autoridade que ele podia interferir em determinadas coisas ali. Ele tinha total direito sobre a vida do Tiago. Isso era chamado de pátrio poder. E aí, quando alguém era adotado, esse pátrio poder era mudado. Vamos supor aqui que o Ricardo descobre que o Tiago torce para o Fluminense e ele fala: eu não quero mais saber de você na minha casa, tricolor aqui não. E aí o Leandro observa a situação do Tiago, e o Leandro então muda de time, ele fala: não, agora sou tricolor, eu quero um filho tricolor. E o Leandro então resolve: eu vou adotar o Tiago. O Ricardo não quer mais o Tiago, e ele então resolve: olha, se alguém quiser adotar, pode levar. E aí o Tiago então é adotado pelo Leandro. Pode passar para lá, por favor. O Tiago passa de lado. E aí o que acontece? Que coisa linda, até a roupa igual. E aí o que acontece? O pátrio poder era transferido. Agora, o Ricardo não tem mais poder nenhum sobre a vida do Tiago. Nenhum. O pátrio poder dele se encerra sobre o Tiago agora. E, por outro lado, agora é o Leandro que tem todo o pátrio poder sobre a vida do Tiago. Só que ali o Tiago era tratado de uma forma, o Tiago era visto de uma forma, Tiago era lidado de uma maneira, e agora aqui o tratamento é totalmente diferente. E aqui agora também o Tiago passa a ter direitos plenos de algumas coisas. A pessoa adotada tinha todos os direitos sobre a família nova que ela tinha aqui. Todos os direitos daqui foram perdidos. Então, suponhamos que aqui o Tiago teria uma herança de uma casa, 3 bois e uma vaca. Agora não tem mais, acabou, é cancelado toda a relação. E agora aqui ele passa a ter o direito de herança desse lado, 5 cavalos e 1 bezerro. Então agora mudou, não tem mais direito às heranças do lado do Ricardo. Ele tem total direito na herança aqui do lado do Leandro. E uma outra coisa, ele se tornava herdeiro oficial, independente do Leandro ter novos filhos depois. Nada mudava na vida do Tiago. Era como se ele fosse um filho de sangue desde sempre, um direito pleno. E uma outra coisa também, a lei, a legislação romana dizia o seguinte: se o Tiago aqui, vivendo com o Ricardo, tivesse dívidas, aí vai ter um bocado de gente que vai falar assim: ô Senhor, eu quero ser adotado agora. Se o Tiago tivesse dívidas aqui, ele foi adotado pelo Leandro, todas as dívidas do Tiago eram canceladas. É como se ela nunca tivesse existido. Então, se aqui ele estava com o nome sujo no SPC e Serasa, agora aqui ele está liberto pela graça e bondade da vida do Leandro, que adotou ele agora, né? Então, as dívidas eram totalmente canceladas. Aos olhos da lei romana, o Tiago agora é uma nova pessoa, porque ele está ligado a uma nova família. Muito obrigado, meus irmãos. Podem voltar aí para os seus lugares aí. Glória a Deus. Ou seja,
O que Paulo está falando aqui é o seguinte, agora vamos levar isso para o mundo espiritual. Quando nós somos adotados pelo nosso Deus, esse Deus que quer manter essa relação próxima com a gente, Josi, tudo o vínculo do nosso passado acabou. O Senhor nos tira de toda a condição que estávamos antes e agora as dívidas foram rasgadas e anuladas pela autoridade de Jesus. A herança agora é uma nova herança. Tudo aquilo que nós estávamos subjugados antes está aniquilado, porque o Senhor nos traz como filhos ao seu lado, como um filho era adotado dentro do Império Romano naqueles dias. A relação que Deus estabelece conosco agora é: você não carrega mais sobre a sua vida aquilo que antes você carregava antes de conhecer Jesus. Palavras que lançadas sobre a sua vida não tem mais poder sobre a sua vida quando Jesus entra na história. Maldições que você carregava sobre a sua vida, quando Jesus entra em cena, acabou também, porque elas estão canceladas. Você agora tem um novo Pai. Você agora está debaixo de um pátrio poder diferente, o pátrio poder do Deus que é fiel, que é cuidadoso, que nos disciplina em amor e que nos conduz para a salvação em Cristo Jesus. Nós não somos mais guiados pelos antigos medos. E aí, quando eu estava estudando essa palavra aqui, eu me lembrei de um testemunho de um grande amigo meu lá em Valença. O nome dele, inclusive, é xará aí do Isaac, né? O nome dele é Isaac. E o Isaac dançava com a gente lá, né? Histórias, enfim, vamos pular essa parte. Mas eu lembro que a gente gostava muito de conversar. O Isaac, quando terminava os ensaios, gostava de bater papo com a gente. Ele era mais velho que a gente. E aí eu lembro que uma vez a gente estava parado num cruzamento ali, Marcos, e o Isaac virou para a gente e falou assim: rapaz, olha como que Jesus faz as coisas, né? Ele tinha uma tatuagem no ombro que a gente nunca teve coragem de perguntar para ele do que era. Era um tridente. E aí o Isaac parou e a gente estava embaixo assim de uma amendoeira. E aí ele falou assim: rapaz, olha como é que são as coisas. Quando eu era criança, eu fui consagrado dentro de uma determinada religião. E aí ele explicou o significado da tatuagem. Uma tatuagem que foi marcada no braço dele quando eu era criança. E uma tatuagem assim que dava para ver, que tinha até umas cicatrizes assim bem marcadas assim, né, no braço dele. E ele falava que ele foi consagrado a uma determinada entidade ali na infância dele, e ele não poderia ultrapassar certos limites dentro da cidade. Olha que coisa maluca. Ele não podia. E aí ele mostrou para a gente, ele falou: olha, sabe esse cruzamento que a gente está? Antes de eu me converter, se eu atravessasse essa rua, eu ficava atormentado por semanas. Aquela entidade, aquele espírito que regia a minha vida, acabava com a minha mente, com o meu coração durante semanas inteiras. Eu vivia atormentado. E alguém tinha que levar ele novamente lá para o lugar lá de sacrifícios que eles faziam, para poder anular aquela opressão momentaneamente, para ele voltar a conseguir viver ali a vida dele mais ou menos. Ele não podia atravessar determinadas ruas. Gente, isso é algo tão assim impactante. E aí ele conversando com a gente, ele falou: agora eu posso. Agora quando eu atravesso essa rua, nada mais me atinge, porque Jesus agora é quem cuida e rege na minha vida. Olha como isso é poderoso no mundo espiritual. Olha como isso é poderoso. Antes ele era escravizado por espíritos malignos, e agora ele tem liberdade para andar, para caminhar pela cidade, porque aquilo que antes acorrentava, aprisionava, oprimia a vida dele, não tem mais poder sobre a vida dele. Como eu mostrei aqui para vocês nessa ilustração, se um dia o Ricardo quisesse ir lá na casa do Leandro e dar uma surra no Tiago, brigar com o Tiago, falar com o Tiago, ele não tinha mais autoridade para fazer. Ele não tinha mais autoridade para se dirigir ao Tiago, se não fosse pela autorização do Leandro. E a palavra do Senhor nos compara a isso aqui, Adriana. Nós somos filhos de Deus, e nós somos arrancados das garras de Satanás, e o inferno não tem mais poder sobre a nossa vida. O Pai que nós temos, Ele é fiel, é poderoso para nos cobrir, nos colocar debaixo agora de um jugo completamente diferente daquele que nós carregávamos antes. É por isso que a gente não tem mais medo do nosso passado.
É por isso que a gente não teme mais o que aconteceu. É por isso que a gente não teme mais ao que foi consagrado à nossa vida na infância. É por isso que nós não tememos mais às palavras, aos trabalhos, a tudo que foi feito sobre a nossa vida, porque hoje nós estamos debaixo do poder de um Pai que é o Todo-Poderoso, como ele se revela a Abraão. Deus Todo-Poderoso. Uma total quebra de vínculos com o passado. Somos filhos de Deus. Você pode repetir de novo? Diga, nós somos filhos de Deus. Olha como que a expressão filho de Deus, ela é muito mais profunda do que, não, nós somos filhos de Deus. E segue caminhando normalmente. Isso é muito profundo. É filho como uma relação de pai e de um bebê, totalmente dependente. É filho como numa relação de adoção. Aquilo que antes tinha poder sobre a minha vida não tem mais. Não tem mais. E uma última coisa ainda nesse ponto, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer, o próprio Espírito Santo confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitas vezes a gente caminha e nós, no meio das batalhas e lutas da vida, a gente é levado a questionar, Josi, será que todas as promessas continuam de pé? Será que aquilo que começou lá atrás, Márcia, será que continua hoje? Será que, Odaleia, tudo aquilo que Deus fez, e as dúvidas começam a visitar a nossa mente? Aí tem um outro detalhe, toda a adoção que era feita, ela era presenciada por 7 testemunhas. Quando o Leandro foi adotar o Tiago do Ricardo, 7 testemunhas estavam presentes, para poder declarar, Guilherme, isso realmente aconteceu, ele realmente foi adotado, e nós vamos preservar essa adoção até o fim da vida do Tiago. 7 testemunhas, Letícia, que tinham essa responsabilidade. Se um dia alguém fosse até o Tiago para tentar cometer uma injustiça com ele, falar que ele não tinha direito de alguma coisa na família do Leandro, uma dessas 7 testemunhas aparecia e falava assim, opa, peraí, eu sou testemunha da adoção dele, ele tem os direitos que são plenos dele. E a palavra vai agora apresentar a figura do Espírito Santo nesse texto, Gabi, dizendo, ele é a testemunha de que nós somos filhos de Deus. Ele testemunha, e o fato interessante aqui, olha o que o versículo vai dizer, o próprio Espírito Santo confirma para as outras pessoas, é isso que está escrito aí? Não. O próprio Espírito Santo confirma para o meu vizinho, que eu sou filho de Deus? Não. Ele confirma para Satanás, que eu sou filho de Deus? Ele confirma ao nosso espírito. E aí aqui tem uma questão, o nosso espírito, o nosso coração, ele é vacilante. E a palavra do Senhor vai nos apresentar aqui, Carla, que o Espírito Santo testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Pastor, estou desempregado, não consigo achar emprego, acho que Deus me abandonou, o Espírito Santo vai testificar no teu coração, você continua sendo filho de Deus. Pastor, o diagnóstico que chegou não era o que eu queria receber, estou enfermo, mas eu não sei, será que Deus me abandonou? Pastor, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo testemunha, ele vai dizer, você continua sendo filho de Deus. Pastor, a vida está difícil, um monte de coisa acontecendo, uma luta terrível, eu acho que Deus me abandonou. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nunca duvide do cuidado de Deus existente na sua vida. Nunca duvide, Xande, do agir e do cuidado de Deus na sua vida. Permita, Imefre, que o Espírito Santo testifique ao seu coração. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus tem poder sobre a sua vida. O Espírito Santo testifica isso ao nosso coração. É a voz do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser conduzidos por Ele. É por isso que Ele nos conduz. É por isso que Ele nos direciona. O papel do Espírito Santo vai nos cobrir, vai nos proteger contra os ataques da nossa consciência, contra os ataques que vêm de fora das pessoas e contra os ataques que vêm das trevas, porque Satanás lança dúvidas. Se tem uma coisa que Satanás faz, é pegar uma palavra que é uma certeza e lançar dúvida em cima dela. Olha para o Éden. Quando a gente olha lá, Edmilson, o texto bíblico vai dizer, Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a serpente faz? Não é assim que Deus falou e vai distorce. Lança uma dúvida numa palavra que foi papo retão e não fez curva nenhuma. O papo foi reto, foi direto, mas a serpente gosta de lançar dúvida em cima de uma certeza. E o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito, você continua sendo filho de Deus.
As condições não têm poder de mudar essa realidade. Nós somos filhos de Deus. Segundo ponto da mensagem nessa noite, pedi para a Gabi deixar aquelas imagens aí já preparadas agora, Gabi. Segunda declaração, erga uma de suas mãos mais uma vez e declare assim: não aceitamos a orfandade espiritual. Vamos lá para o versículo 15, no começo dele vai dizer: vocês não receberam um espírito de escravidão, mas, o texto vai seguir dizendo, pelo espírito, perdão, deixa eu ler aqui que eu estava lendo no computador, vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Uma expressão agora que vai aparecer aqui, atemorizados. O medo de que aquilo tudo do passado volte um dia sobre a nossa vida. De que todas aquelas dores do passado um dia voltem sobre a nossa vida. Ou de que Deus não vai nos proteger de uma ameaça que se aproxima. E nós ficamos atemorizados. O texto vai dizer para nós, nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados. Uma declaração de fé também poderosa. E aí, eu trago aqui, a palavra atemorizados que aparece aqui, Rogério, é a palavra phobos. A palavra phobos significa fuga por se sentir inadequado. Fuga por se sentir inadequado. Quando o texto bíblico diz para nós que nós não devemos andar por aí atemorizados, o texto bíblico está nos ensinando o seguinte, Igor, a não termos medo de que nós somos inadequados para o ambiente onde Deus nos colocou. Às vezes a gente está, por exemplo, no ambiente dos filhos, a igreja. Estamos aqui reunidos na igreja. Aí eu lembro da expressão da Alessandra, né, do crente 2.0. A gente olha para o lado e a gente pensa que é todo mundo crente 2.0, power, flex, né, voador, super-homem, super-mulher. E aí a gente olha ao nosso redor, Patrícia, e aí, por conta de algo que aconteceu durante a semana, por conta de algo que aconteceu naquele dia, vem aquele sentimento de que eu não sou adequado ao ambiente. Eu não sou alguém que pertence a esse ambiente. A palavra do Senhor vai chamar isso, vai usar essa palavra atemorizados para se referir a esse medo. E quando esse medo vem sobre o nosso coração, a vontade que dá é de sair fora. Eu não sirvo para esse ambiente. Só que a palavra está dizendo, o Senhor não nos deu espírito para sentir essas coisas. O filho se enxerga como filho. O filho erra, o pai corrige e o pai mantém o filho como filho. Às vezes o Bernardo testa a nossa paciência lá em casa, lá, né? Às vezes a gente já está falando, não faz isso, rapaz. Ele vai lá, quando você menos espera, já está aí lá de novo. Tem uma tomadinha lá que ele cisma de querer mexer com ela. E aí tem uma tampinha que a gente coloca lá de plástico para ele não mexer. Aí esses dias eu fui arrumar o quarto dele, a cena que eu encontro, gente, um cadastro de um tênis meu que eu tinha lavado, enfiado dentro do buraquinho da tampinha na tomada. Falei, olha o que o cidadão queria fazer aqui na tomada. Falei, meu, eu já falei que não é para mexer aqui. Gisele, criança, vai testando a gente, hein, ó. E aí a gente corrige. Tem hora que o Bernardo tira do sério, está tentando dar banho, está com pressa, ele não quer entrar no box, ele não quer entrar no banho, ele não quer tirar a fralda para trocar, e aí às vezes a gente fica chateado porque a coisa não está saindo como a gente quer, corrige, só que aí na mesma hora a gente já dá daqui a pouquinho um abraço de novo, né? A gente é igual geleia, te abraça de novo e fala, mas eu amo demais esse filho meu aqui, porque nós não deixamos de ser filho diante dos olhos do Pai. O Pai derrama sobre nós a sua advertência, a sua correção, tem hora que a correção dói, né? Quem nunca tomou uma chinelada aí, né? Nós somos aí a geração da chinelada, né? E chinelada, às vezes um beliscão, um castigo, mas no final do dia, família continua sendo família. O filho continua sendo filho. E a palavra vai nos dizer, vai nos adverter a isso, não permita que esse sentimento se instale no seu coração. Se um dia, Matias, você começar a sentir, olha, eu acho que eu não estou adequado, eu acho que eu não pertenço a esse ambiente, as pessoas aqui são boas demais, repreenda isso em nome de Jesus e lembre, Romanos 8,15 diz, o Senhor não me deu um espírito para andar atemorizado, o Senhor não me deu um espírito para eu me sentir parte fora desse ambiente. Andréia, o Senhor nos deu um espírito de filhos, o Senhor nos deu um espírito de adoção, o Senhor nos fez parte da sua família. E aí eu vou pedir para a Gabi, por favor, projetar, Gabi, a primeira imagem que eu coloquei aí no pendrive, por favor. Quero compartilhar com vocês aqui uma coisa.
quero falar um pouco sobre o chamado Triângulo da Orfandade. Você já está sendo projetado aí? Triângulo da Orfandade. Quando nós olhamos para o texto diz sobre o espírito de escravidão. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele age através de pelo menos essas 3 artimanhas para tentar nos colocar novamente na condição de órfãos. Na condição que Deus já nos tirou. Nós somos filhos, declaramos isso aqui. Só que nós precisamos também vigiar para rejeitar a orfandade que tenta se instalar na nossa vida. E o inimigo usa pelo menos essas 3 situações, esse triângulo, para estabelecer novamente a orfandade na nossa vida. E aí eu coloco aí para vocês apetite, aprovação e ambição. 3 coisas que Satanás é mestre em usar para nos fazer questionar a paternidade de Deus na nossa vida, que Deus é o nosso Pai. Primeira delas aí o apetite. O apetite nos leva a uma insaciedade. A gente sempre quer mais, estamos correndo atrás de mais, porque achamos que a nossa identidade de filhos de Deus, ela só vai ser real na nossa vida quando nós atingirmos um determinado status ou uma determinada conquista na nossa vida. Aí sim, eu serei um filho abençoado de Deus. E essa insaciedade, ela vai se estabelecendo no nosso coração e nós viramos escravos dos prazeres na nossa vida. E a gente vai buscando, não, eu só vou ser feliz quando tiver tal coisa, eu só vou ser feliz quando viver tal situação. E aí eu estava vendo uma vez uma pregação e um pastor citou uma frase que eu compartilho aqui com vocês, uma frase de um homem muito rico do mundo, que perguntaram certa vez para ele dizendo assim: quanto de dinheiro precisa um homem? E aí a resposta dele ele respondeu assim: só mais um pouco. E aí ele usa essa frase e ele diz: olha, quanto de dinheiro precisa um homem? Só mais um pouco. Depende, mas quanto que tem? Quanto que eu preciso atingir? Só mais um pouco. Se nós nos entregarmos para a insaciedade do nosso coração, Luiz, nunca estaremos satisfeitos com aquilo que Deus já entregou sobre a nossa vida. E ontem eu estava lá, juntamente com o Marcos, lá na gráfica do irmão Leandro, fazendo uma oração lá com o pessoal, um momento de ação de graça que o irmão Leandro fez lá, e eu compartilhei com eles uma ilustração que eu trago aqui agora também. Tem um livrinho bem pequenininho, o nome do livro é De Quanto de Terra Precisa o Homem para Ser Feliz. É um conto e ele narra uma história de um homem chamado Parrom. Parrom era um camponês e ele tinha ali uma casa, um pedacinho de terra, que ele plantava ali, criava umas galinhas, e aí Denise e Parrom vivia ali naquele ambiente. Certo dia, Parrom começou a querer mais e mais. Ele achava que ele não tinha alegria suficiente na vida dele. E aí ele começou a dizer: só vou ser feliz quando eu tiver pelo menos o dobro de terra que eu tenho aqui agora. Passado alguns dias, Parrom conseguiu ali um acordo e comprou exatamente o dobro de terra que ele tinha. Conseguiu. De repente a gente pensa: agora Parrom vai ser feliz. E aí Parrom ficou feliz mesmo. Só que passado alguns dias, Parrom começou a ver uns problemas lá, ele não conseguia plantar tudo que ele queria, e ele entra nessa espiral, a história inteira. Ele sempre acha que só vai ser mais feliz, ser feliz de verdade, quando tiver mais um pouco de terra. E aí um dia, já no final da história, Parrom conhece um homem, e aquele homem vira para ele e fala assim: ó, eu sou dono de toda essa terra aqui. E aí o Parrom falou: nossa, se eu tivesse pelo menos metade dessa terra, eu ia ser muito feliz. E aí Edmilson, aquele homem, vira para Parrom e fala assim: olha, pode ser sua. E aí Parrom pergunta: quanto que você quer por metro? Aí ele falou: eu não cobro por metro, eu cobro por dia. Aí falou: mas como assim? Se eu compro vai ser meu, como que você vai cobrar por dia? Ele falou: não, você vai me pagar 1.000 moedas. Com 1.000 moedas, você tem um dia inteiro para percorrer o tanto de terra que você quiser. Você vai marcar com bandeiras todos os lugares por onde você passar, só que é o seguinte: antes do sol se pôr, você tem que voltar. Se você não voltar, não chegar antes do sol se pôr, você vai perder a terra e as moedas, você vai ficar sem nada. E aí Parrom então começa, já era. Parrom dorme, fazendo planos, e fala: agora esse homem não sabe quem que ele se meteu. Parrom acorda 5 da manhã,
E aí ele acorda, o sol também está nascendo, ele começa o trabalho dele, ele começa a percorrer toda a terra. E aí vai dando meio-dia, Parrom não comeu direito, não bebeu água direito, e ele está ali correndo atrás, ele fala, não, vai valer a pena, ele começa a sentir tontura. E aí irmã Beth, ele vai vendo, ele fala assim, não, acho que agora já está na hora de voltar, 3 horas da tarde, o sol vai se pôr daqui a pouco. Só que ele olhou um pouquinho para frente assim, ele viu um lago. E aí ele viu aquele lago e falou, não, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele lago também, já estou tão pertinho. E ele vai, e ele marca o lago. Só que ele chega no lago e aí Leda, ele vê, poxa, tem um monte ali atrás também, nossa, aquele monte, se Parrom fosse crente ele falaria, né, eu poderia orar, né, naquele monte. E aí Parrom vai até o monte então e marca, e a hora vai passando, 4 da tarde. Parrom começa a ver sinais ali do fim do entardecer e fala, tenho que voltar correndo. E Parrom não bebeu água, não comeu direito, já está passando mal. E ele volta correndo desesperado, porque ele tem que garantir aquela terra que ele demarcou toda. E Parrom chega no pé do monte que estava aquele senhor, e ele sobe correndo, chegou antes do sol nascer. Parrom tonto, Parrom chega e fala, consegui. E aí o senhor fala para ele, você conseguiu, a terra é sua. Parrom passa mal, vomita e cai no chão morto. E aí a história termina com a seguinte expressão, e eu vou ler aqui para vocês: o criado pegou a pá, fez uma cova que coubesse Parrom e o enterrou nela. Quanto de terra Parrom por fim precisou na sua vida? 80 centímetros de largura por 2 metros de comprimento. E o texto então, o conto termina dessa forma, Parrom morreu. O apetite de Parrom, eu só vou ser feliz quando, quanto de dinheiro precisa o homem? Só mais um pouquinho, é só mais uma situação, é só mais uma renúncia aqui, e a vida vivida dessa maneira, o espírito de escravidão, de orfandade se instala no nosso coração. Apetite. Segunda coisa que o inimigo usa também, que está aí na imagem, aprovação. Pessoas que pensam, só seremos o bastante quando tivermos o reconhecimento das pessoas e nos tornamos então escravos do olhar do outro. Eu só vou ser feliz quando tal pessoa bater palma para mim, a pessoa bate, só que ela olha para o lado e vê que tem outra que não está batendo. Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver a aprovação daquele fulano, e ele consegue, só que ele sempre vai ver alguém que falta aprovar a vida dele. E o espírito de escravidão se instala mais uma vez, se torna escravo do outro, da aprovação do outro. E uma última coisa que eu trago aqui para vocês é a ambição. A ambição nos cega, nos fazendo considerar que nunca alcançaremos o suficiente e nos tornamos escravos da necessidade. Escravidão da necessidade. Vou preparar o que preciso e depois eu me entrego por completo. Eu vou buscar, eu vou terminar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, vou chegar em determinado ponto, aí eu me entrego para Deus por completo. E a gente vira escravo das necessidades. Meu irmão e minha irmã, sempre terá uma situação a mais, sempre terá um passo que poderia ter sido dado a mais. Nunca condicione a sua entrega a Deus pela necessidade que você tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escravidão, escravos das necessidades. E aí, eu quero fechar essa palavra nessa noite. Como que nós vencemos o triângulo da orfandade? Como que nós vencemos esse triângulo das trevas que Satanás tenta aplicar na nossa vida? Gabi, pode passar para outra imagem. Nós vencemos o triângulo da orfandade através dessa outra imagem que vai aparecer aí já, suspense, curiosidade. O triângulo da filiação. A ambição, a aprovação e o apetite dão lugar à confiança, que só se estabelece na nossa vida através da voz de Deus. A voz de Deus dissipa todo aquele triângulo da orfandade e estabelece no nosso coração a última coisa que eu quero destacar para vocês nessa palavra. Pela última vez, erga sua mão, terceiro e último ponto, terceira e última declaração de fé. Declare bem forte, diga: somos herdeiros, em nome de Jesus. O último versículo dessa palavra vai dizer, no versículo 17, somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos também glorificados. Somos herdeiros.
Aquelas 3 coisas dão lugar à confiança. Confiança que vem através da voz de Deus. A voz de Deus, Magno, quando sopra no nosso ouvido e a gente atende, a confiança nasce. E aí eu posso olhar, eu tenho um apetite, eu tenho algo que eu quero muito que ainda não conquistei, eu tenho uma aprovação de alguém que ainda não veio, eu tenho ainda uma necessidade que ainda não foi satisfeita, eu tenho uma ambição, só que todas elas dissipam quando eu olho para o Senhor e declaro: Senhor, eu continuo confiando no Senhor, mesmo não tendo alcançado isso ainda. A voz de Deus sopra no nosso coração e declara: Edgar, nós já somos herdeiros. Nós já somos herdeiros. Pastor, estou para tentar uma prova, estou para tentar uma oportunidade, estou para tentar um projeto. Tenha você sucesso ou não no tempo que você quer, continue crendo, você continua sendo herdeiro do Senhor. Você continua sendo herdeiro do Senhor. Pastor, eu tentei algo e não deu certo aqui, mas eu continuo sendo herdeiro do Senhor, porque eu continuo confiando na voz do Senhor, continua falando sobre o meu ouvido. Continua falando. E o texto é interessante que ele vai nos falar: somos herdeiros. E o texto vai falar: eu não posso ignorar isso, tanto do sofrimento como da glória de Cristo. Nós sofremos também. Se somos herdeiros de Cristo, nós sofremos também como Cristo sofreu. Nós vamos enfrentar dores. Por isso que a dor não é sinônimo de abandono de Deus. Porque mesmo no meio da dor, nós continuamos sendo o quê? Herdeiros desse Pai maravilhoso. Nós continuamos sendo herdeiros porque fomos adotados, porque agora nós somos os filhos que clamam: Abba, Pai. Nós somos herdeiros desse Deus e nós confiamos nessa verdade. E se com Ele nós sofremos, com Ele seremos também glorificados para a honra e glória do Senhor. Seremos glorificados. Chegará o dia que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Chegará o dia que toda dor terá um fim. Chegará um dia que não existirá mais morte, dor, pranto, não existirá, porque todas essas coisas se passaram e tudo se fez novo. Chegará o dia que o Senhor trará e fará nova todas as coisas, receberemos corpos glorificados e viveremos uma eternidade sem dor, sem choro, sem pranto, viveremos uma eternidade de comunhão ao lado desse Deus maravilhoso. Somos herdeiros, Vilma, somos herdeiros, Marcos, somos herdeiros, Xande, somos herdeiros, Rodaléia, somos herdeiros do Senhor. E que essa palavra possa se instalar no nosso coração, ficar cravada no nosso coração de uma maneira muito especial. Ser filhos de Deus é muito profundo, é muito maravilhoso, é maravilhoso demais. Como dizia um pastor que eu tive lá em Valença, é maravilhoso demais da conta. Que a gente possa pegar essa palavra, se agarrar nela e poder declarar: somos filhos de Deus. Renunciamos à orfandade, somos herdeiros do Senhor e nada pode nos roubar isso.